Bora lá, nação, para as últimas notícias de hoje do Corinthians. Galvão Bueno aqui no Galvão e Amigos trouxe as últimas informações do Corinthians, onde o Luxemburgo também comentou algumas coisas que já acontecia dentro do timão. Pegou muita gente de surpresa. Vou colocar um trecho aqui para vocês. Curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolações. Bora para as últimas notícias do Corinthians. Vamos embora para São Paulo e Corinthians. O Corinthians, que tem uma condição de tabela melhor, vive um drama. Vive o drama da falta do dinheiro. 2 gols no primeiro tempo, o Galvão já matou o jogo. O Dorival usou um termo que foi o que aconteceu. O Casagrande semana passada falava inclusive sobre o Memphis, a gente vai falar que ele sai, que falta alma, né? Aquela alma corintiana. É o que faltou. O amor de ser corintiano. É, mas faltou o time sem energia. O time não brigou, não fez nada. Olha, podia ter sido os 3 no primeiro tempo, só deu o São Paulo. E o que aborreceu o corintiano foi essa falta de alma, a falta de briga pelo jogo. Perder é do jogo. Por isso, inclusive, faltou ao Memphis e aí aconteceu o que você vai comentar daqui a pouco, que ele foi substituído. E nós vamos ouvir o Dorival, mas antes de dois técnicos importantes, 2 técnicos de seleção brasileira, 2 técnicos de times importantes, Luxemburgo e Falcão. Você, para tirar a estrela do time no intervalo, é que tem alguma coisa errada, ou muito errada. Porque o Memphis é a estrela do time. A torcida o adora. Ele não vem jogando tão bem quanto estava antes. Mas, para tirar a estrela do time no intervalo e depois dizer o que vocês vão ver, estava tudo errado. Tem alguma coisa acontecendo que a gente aqui de fora, né? É difícil falar, mas com certeza está acontecendo alguma coisa. Porque você não toma uma decisão dessa e vem publicamente falar, é a mesma coisa do Felipe Luiz que vem publicamente, se não tiver acontecendo alguma coisa interna. Tem alguma coisa interna que está tendo uma área de atrito desconfortável com o ídolo, né, que é o jogador mais caro, o jogador que a torcida, né? Então, acho que aí tem algum problema de ordem de relacionamento, com certeza absoluta. Ele tirou a estrela, sim, jogador de seleção da Holanda, jogador que, como eu disse aqui algumas vezes, o prêmio do Campeonato Paulista foi 90% para o Memphis e 10% para o restante do time. Ele botou um jogador que estava fazendo o 3º jogo só no time do Corinthians. Só o 3º jogo. Ou seja, para mudar, o que leva um técnico a fazer isso? Sempre que o Vanderlei, eu só acrescentaria, ele não tem o Yuri Alberto, tá? E ele e o Yuri Alberto eram jogadores diferentes, os dois, na frente, tá? E ele é muito bom jogador, mas eu acho que para acontecer isso, deve ter tido certamente alguma coisa, não só com o Dorival, talvez no grupo. E nós estamos aqui jogando para cima. Mas, de repente, alguma coisa em relacionamento com o grupo, alguma coisa assim. Mas é que a gente não sabe. Eu não sei se ele machucou, se ele teve uma contratura, isso a gente não sabe. Não. Não? Então, eu acho que aí foi uma decisão muito... Informação nenhuma sobre isso não, né, Mauro? Você não. Ele sai e não volta para o banco, vocês estão acostumados. Normalmente o jogador substituído volta para assistir. Vamos fazer uma coisa? Deixa eu colocar a fala do Dorival aqui. Para que se possa esclarecer isso. Vamos ouvir o Dorival. E o São Paulino, a gente volta para falar da grande vitória do São Paulo já. Claro. Mudou o técnico, saiu um argentino, entrou outro. E aí nós estamos ainda com... Tinha que fazer algo, o time perdendo 2-0, tinha que mexer dentro daquilo que eu estava observando. É técnica, excessivamente ou exclusivamente técnica, apenas isso. Foi necessário e nós tivemos que alterar. Qualquer um pode entrar ou sair dentro de uma equipe, independente de nome. O que eu preciso é que todos cumpram funções que são importantes. Se nós não tivermos a energia para cumprirmos, eu tenho que alterar. Os jogadores, cada um toma suas decisões. Isso aí é uma questão individual de cada um. Olha, vocês viram, ele usou uma expressão, se não tiver energia, tem que sair. E não interessa o nome do jogador que tem que sair. Então responde as perguntas. E ele nem voltou. Ele saiu e não voltou para o segundo tempo para ficar sentado com os companheiros para assistir o jogo, não. Então tem algum significado maior isso. Acho que sim. Agora, Baldo, por favor. A gente, quando é que encerra o mercado? É final de julho?
Não, setembro ainda, para ele. Agosto. Aí é que mora aí que tem alguma coisa que pode estar relacionado a isso. De repente ele está criando um ambiente para poder ser. O Dorival, com toda a experiência que ele tem, cara, para ele tomar essa decisão, ele sabe o seguinte, que quando ele toma essa decisão, ele tira 50% da responsabilidade do jogador e chama para ele. Porque se ele tivesse deixado o jogador continuar jogando e o torcedor e a imprensa visse que o jogador não está se empenhando, era uma situação totalmente diferente, ele está expondo. Me perguntaram muito lá passado por que eu deixava o Renato jogando. Por que eu deixava o fulano jogando? Porque eu não tinha melhor do que o Renato. Por que eu vou tirar o Renato se eu não tenho melhor do que ele? Só porque ele não está jogando, não deixe ele lá para a torcida ver que ele não está jogando, não consegue mais jogar da forma em alto nível. Quando você tira, você chama a responsabilidade para você. Eu vou tirar, se eu tiver no banco, um jogador que possa suprir aquele jogador, que possa realmente entrar e suprir. Se você não tem, bota o cara lá, deixa o cara jogando. Quando o Dorival vai... É que o Dorival, a gente respeita, é um cara fantástico, um ser humano fantástico, um baita profissional de futebol, ele tem as suas razões. Eu não quero entrar no médico, ele tem suas razões. Além de ser um grande técnico, como pessoa, como pessoa ser humano, sensacional, é um cara educado. Mas ele estava profundamente contrariado, procurando as palavras para não sair muito para um lado nem para outro. Não era o Dorival que nós conhecemos espontâneo. E outra coisa, volto a dizer. Aí, Ricardo, me diga uma coisa. Você já foi expulso em jogo? Já. Você voltava por... Expulso não, não substituído. Você voltava? Sempre voltava. Para sentar no banco? Sempre voltava. Então, você é estrela, que ganha o maior dinheiro. Aí o cara é substituído no intervalo, ele nem aparece pro segundo tempo. Ele não foi embora, viu, Galvão? Vamos deixar claro, ele não foi embora do estádio, ele ficou para a reza final, etc. Mas foi cobrado porque poderia voltar ali, ajudar o Dorival, motivar os jogadores. E essa decisão técnica foi botar um craque fora que não estava correndo para o menino que ia correr. Vamos ver, mas não deu certo. Essa situação se junta a entrevista do Dorival, que eles, com a experiência deles ali, como o Vanderlei, tá claro que alguma coisa tá errada lá dentro. O Dorival não era o Dorival que nós conhecemos. Porque falando ali, o Dorival não era o Dorival que nós conhecemos, espontâneo, falando. Nós estávamos buscando, né, as palavras para poder colocar, para não agredir muito, mas com certeza... Mas ele é claro, na entrevista dele. Ele é claríssimo, ele não está rendendo. E eu vi o jogo do Corinthians. Ele não tá jogando bem, Vanderlei. Por mais que ele seja um craque, mas 3, 4 jogos e não render... Deixa eu falar, a gente tem experiência da bola. A bola tem muita experiência. O lateral direito, número 3 ali, olha só como é que ele faz. Olha a volta dele lá, olha só. Jogador que não tá totalmente... Tem alguma coisa que está acontecendo... E ali é o zagueiro, tá? É o Kaká, se eu não me engano. Quando você não volta... Ele dá o bote errado ali, ó. É o zagueiro, o Kaká. Dá o bote errado, mas para, olha só. É o Félix Torres. Félix Torres. É o Félix Torres. Félix Torres, isso, o número 3. Entendeu? Mas ele é claro quando ele diz o jogador não está desempenhando bem. Eu precisava mudar. Não importa. Eu sei, a coisa não estava dando certo. Tanto que o Mauro disse que se fosse 3 ou 4 no primeiro tempo seria justo. Mas a entrevista do Dorival me diz, eu estou com o Vanderlei nessa, me diz que tem alguma coisa acontecendo. Não é simplesmente o fato do time jogar mal. Por quantas vezes o time que você jogava, ou que você foi dirigente, joga mal no primeiro tempo daquele que você quer esquecer. Mas o Memphis não está jogando mal esse jogo, gente. O Memphis está jogando mal esse jogo, o outro. E tem que ter uma decisão do treinador. Não importa se é o primeiro tempo. São Paulo engoliu o Corinthians, Mauro, no primeiro tempo. Só que... Poderia ser 3, 4. Não, então ele precisava mudar. Só que no time do Corinthians hoje, quem pode fazer diferença é ele. Não, inclusive ele dá a melhor assistência do Corinthians foi dada por ele. Tem que deixar no campo. Eu sei que tem alguma coisa que eles não conseguem atingir. No programa passado sobre a qualidade do Memphis, lembra? Nós discutimos. Ele é craque? Não. Ele não é craque, aquele craque. Mas ele é um jogador superior aos que tem lá. Se é superior, onde é que ele tem que estar? No campo, jogando. Então, quando você tira, essa é a análise que você tem que fazer. Sim. Não é a questão que está jogando mal. A questão é se eu tenho jogadores para suprir. Ele não é o craque, mas ele é o cara que a torcida gosta, é o cara que resolve, é o cara que pode... Era Yuri e ele. Então Yuri está fora, ele pode resolver. Então mas aí vem o seguinte, vem o treinador. Eu estou falando do Dorival Júnior, não sei que eu não estou lá. Eu acredito no Dorival, tem alguma coisa acontecendo. Alguma coisa está acontecendo para que o Dorival tenha tomado essa decisão. É comportamento de grupo, é relacionamento, alguma coisa está acontecendo para que ele chegue. Eu já tirei jogador no primeiro tempo com 15, 20 minutos.
Se a coisa não está funcionando, eu vou dar um jeito. Mas está tudo, o ambiente está bom, mas tirou, tá sadio. Mas tirou quando tinha pressão dos outros jogadores para tirar? Oi? Tirava quando tinha uma outra pressão para tirar. Do jogador, não, mas nesse caso, pode ser isso pancada. também. Tem um grupo de jogadores que às vezes demonstra que talvez, estou falando aqui, aqui vendo o Corinthians de longe, mas conhecendo o futebol, talvez os próprios jogadores, parceiros, de repente tenham mostrado um pouquinho de... E aí o Dorival, não vou perder o grupo. Pegou aqui e tirou. Mas por isso eu estou dizendo que alguma coisa está acontecendo. Que pesa a favor dele, que a melhor chance do Corinthians foi uma assistência clara dele para o Romero. O Corinthians podia ter feito gol. Ele sabe jogar bola. Agora, teve o problema de faltar no treino, tem o problema da grana, aí pagou o Memphis, mas não pagou os outros. Então a gente não sabe como é que está o ambiente lá, né? Repetir aquela famosa frase do Vampeta, que tem tantas frases famosas. O Vampeta, que o pentacampeão desceu a ladeira do Palácio de Brasília dando cambalhota. Era para dar uma só, mas aí ele foi no embalo, ficou difícil de voltar e deu ali a cambalhota. O Vampeta, quando foi jogar no Flamengo, teve um momento em que o Flamengo estava numa dificuldade financeira muito grande. E ele soltou uma frase dizendo assim: gente, vamos fazer a nossa parte. Vocês fingem que pagam, que eu finjo que eu jogo. Será que pode estar chegando a um ponto desse? Porque a substituição, como o Vanderlei falou, o craque você tem que deixar no campo. E quando ele está falando em energia, em entrega, ele pode até não estar falando exclusivamente do Memphis Depay. Mas quando ele tira o Memphis, ele está dando um aviso. Quem pensa como ele, o que está acontecendo lá dentro. Só o Dorival pode explicar. Porque senão me vem à cabeça a frase do Vampeta. Porque outro dia ele não foi treinar porque estavam devendo dinheiro para ele. Aí pagaram 1 milhão, ele voltou para treinar. Aí deve não sei quanto. Então o Vampeta foi muito claro. Galvão, o Vampeta falou de sacanagem aqui, né? Que era o jeito dele. Se vocês fingem que pagam, eu finjo que jogo. Quem conhece, o Falcão falou bem, quem conhece o Dorival, a maneira que ele se expressa não é normal. A maneira que ele fala na entrevista, ele está irritado. Entendeu? Agora é muito difícil, não sai. Vamos dizer, o Felipe Luiz chegou daquela vez que a gente contestou, né? A entrevista, ele não era um cara mais contido, ele não está satisfeito, ele não quis falar, mas tem problemas sim dentro do Corinthians. Pode ser de pagamento, satisfação de alguns jogadores, mas o Corinthians, em geral, não está jogando bem. Não é só o Memphis, não. Mas, Ricardo, só pegar. Ele deu uma declaração essa semana que ela se junta, né? Ele falou o seguinte, que está pedindo ao Corinthians 4 reforços que ele, no contrato, quando acertou, ficou de contratar. Então ele está pedindo 4, deu essa declaração. Vem para o jogo, acontece o que está acontecendo. Então é uma sequência que está tendo um desgaste de relacionamento, das coisas que não estão sendo combinadas, não foram acordadas, não estão sendo cumpridas. Então tem alguma coisa que está ali. Eu tenho uma frase que quando eu estava numa situação dessa, quando eu estava técnico, Mauro Narri me pentelhava lá, me perguntava, aí eu falava, eu sabia que ele estava certo, mas eu falava, é um assunto interno. Porque quando você fala um assunto interno, você acaba com a questão. E lá dentro a porrada come. Vai pro vestiário, vamos acertar lá dentro. Porque quando você vem pra cá, o Dorival hoje, nós estamos discutindo o Dorival aqui, que ele falou alguma coisa, né? Que foi importante. Ele é o técnico, tirou o cara do intervalo do jogo, tirou no intervalo do jogo, tá, internamente eu resolvo isso aqui, é um assunto interno. Pronto, cara, a imprensa vai perguntar, vai questionar, quer saber o que você vai falar, mas você não é obrigado a responder o que eles querem saber. Você leva pra dentro do vestiário, porque agora nós estamos discutindo o Dorival, por que ele fez aquilo ali? Porque a entrevista dele deixa claro que tem algum desconforto. De posicionamento em campo, não é só uma questão de correr mais. O Galvão, e ele sabe se continuar jogando isso aí, é a corda dele que está no pescoço. Próximo adversário, Cruzeiro. É em casa? Pô, perdeu pro Bragantino em casa e perde para qualquer um. É o Cruzeiro. Depois vai jogar com o Botafogo no Rio. No Rio. Depois recebe o Palmeiras pela Copa do Brasil. Quer dizer, são 2 jogos seguidos, né? Não, então puxado. Tem o Cruzeiro na quarta-feira. Botafogo no sábado. O Botafogo no sábado. Acho que nós vamos estar trabalhando nesse jogo. Estaremos lá. Na Amazon Prime. Estaremos lá. E aí, depois vem 2 semanas na sequência contra o Palmeiras. Gente, o que significa, até em questão financeira, quando o momento não é bom, que o Corinthians cai nas oitavas de final. O prêmio que se deixa receber para frente, mas também, se passar pelo Palmeiras, também cresce. Também tem
O futebol tem isso. Vamos falar de quem mereceu a vitória? O São Paulo jogou bola? Muito. Jogou bem o São Paulo? Bem, jogou bem mesmo. Jogou bem. Tecnicamente, taticamente, o Luciano esperto na frente, correndo, movimentando, deu muito trabalho. O time de São Paulo jogou bem. O Crespo escalou bem o time muito bem fechado, velocidade na frente. Foi surpresa. Dá para sentir uma diferença, você falando com o torcedor de São Paulo nesse momento? Argentino por argentino. Saiu o Zubeldia e entrou o Hernan Crespo. É uma outra mentalidade. A gente tem que esperar muito cedo, Galvão. É muito cedo. Ele tem pouco tempo de trabalho no São Paulo. Mas ele é um treinador que gosta de uma equipe ofensiva. O primeiro jogo dele foi um desastre. O outro jogo de São Paulo, o Mauro jogou, né? Sim. Jogou muito mal contra o Flamengo. Contra o Flamengo, não pegou na bola. O Flamengo dominou o jogo. Pelo Flamengo. Sim. O Flamengo arrasou, parecia um jogo treino, né? Um jogo de adultos contra garotos. No jogo contra o Corinthians, entrou firme, forte. Não dá para analisar ainda, vamos esperar. Agora, São Paulo precisa melhorar. Você falou uma coisa que é importante. Corinthians com esse time, a gente sabe, não vai ser campeão brasileiro. As chances que tem é no mata-mata. E ele vai se abraçar na Copa do Brasil. Vai ser um jogaço, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras não é favorito, não. Mas tem uma... O pessoal, de tudo que a gente pode tirar de bom, né, olhando o copo cheio dessa situação, é que ninguém de fato sabe o que rolou dentro lá do vestiário com o Memphis e o Dorival Júnior, tá? Ninguém sabe. Por quê? No intervalo dos jogos, né, fica somente a comissão técnica lá dentro juntamente com os jogadores. Né? Não tem acesso à imprensa ou algo do tipo. Não tem, tá? Então o que aconteceu ficou ali. Né? Isso é um bom sinal porque o grupo se fechou. Não saiu, né? Não foi pra fora das 4 linhas, vamos dizer assim. Não foi pra fora do vestiário. Isso é um ponto positivo, significa que o elenco tá fechado, cara. Por mais que tenha alguém que entorte o nariz ali por Memphis, né, a pessoa segurou. Vamos supor que, eu vou dar só um exemplo, tá, com o Mateuzinho. Não vou muito com a cara desse maluco não. Fala pro assessor do Mateuzinho, o assessor fala pra um, o outro fala pra outro, chega no Samir Carvalho, por exemplo. Que é assim, né, que funciona. E aí a mídia toda já fica sabendo. Então, cara, ninguém sabe o que de fato aconteceu. Fica com a palavra do Dorival, que fala, eu tirei ele por uma questão de energia, por uma questão técnica, né? O que é totalmente bizarro, né? É incompreensível. Não tem como compreender você tirar o Memphis e pôr o Guinegão por uma questão técnica, tá? Então, tipo assim, é bizarro, tá? O lado bom, pessoal, olhando o copo cheio, se tem alguma coisa positiva disso pra gente tirar, é isso. Né, e não ficar mais tumultuando, tentando saber o que rolou e tal. Mas o que você acha de tudo isso aí? Deixa sua opinião aqui nos comentários, beleza? Curta o vídeo, se inscreva no canal. Já somos 18 mil inscritos aqui no Nação Corintiana. Vamos fazer desse canal uma verdadeira nação. Então curte aí, beleza? Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Valeu!